O que é igreja, irmãos? Uma criança define igreja naquilo que ela aprende, à luz do ensinamento dos seus pais, das pessoas com quem ela convive, da comunidade que ela convive. Então, se você não sabe o que é igreja, dificilmente o seu filho vai saber o que é igreja. Se você não define o que é igreja, a importância da igreja, dificilmente você vai definir o que é igreja. 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10, é a síntese do que o apóstolo entende ser a igreja. Aqui, nestes 2 versículos, Pedro usa termos não novos, não são termos novos. Ele não tem uma designação original, não há nada de original naquilo que ele está falando. Mas ele vai citar o Antigo Testamento. Se nós formos para Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 6, o próprio Deus já havia mencionado que estaria constituindo para si um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se nós formos para Isaías 43, versículos 20 e 21, nós vamos ver que o Senhor diz que ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim. Esses 2 textos de Êxodo e o texto de Isaías são a fonte de pesquisa na qual Pedro fala sobre o que é a igreja. Então ele usa esses termos, aquilo que é revelado pelo Senhor, e identifica a igreja como sendo o povo da aliança. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um povo. Não. A igreja não é simplesmente um povo. Volte os seus olhos para o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. O que significa ser raça eleita? O termo raça, ele é muito mais profundo do que a ideia de povo. Em algumas traduções vai estar escrito geração. Mas a maioria das tradições mais fiéis trabalha com o termo raça, porque tem a ver com o original. Ainda que geração esteja dentro deste contexto, que é o grego genus. Usado, inclusive, para Isaías, na Septuaginta, na tradução feita do hebraico para o grego, na época de Alexandre o Grande. Então, o termo é o mesmo usado. O povo escolhido é essa ideia da raça escolhida. Mas o que é raça? O que exatamente isso significa? Bom, vamos pensar nos judeus. Nós, brasileiros, não temos uma raça, nós temos um povo. Porque nós somos miscigenados de várias outras etnias. Mas o povo judeu, ele é originário de Abraão. Ele é geração de Abraão. Por isso que algumas traduções vão usar o termo geração. A ideia de raça é aqueles que têm um mesmo ancestral. Tem um único ancestral que vai designar todo aquele povo. Então, essa é a utilização, né? E por isso que nós vamos ter essa realidade. Nós somos, então, descendentes. Nós somos filhos de Deus. Não por uma mera relação carnal. Não pelo nascimento de sangue. Não por esse consanguíneo laço. Mas pelo laço mais profundo, mais intenso, inquebrável. Pela eleição. Pela escolha do próprio Deus. Ele nos traz para si e nos coloca dentro deste contexto. Queridos, na nossa época, na nossa sociedade, em nossos tempos atuais, nesse movimento de globalização que existe no mundo, onde as etnias, os legados, a ancestralidade têm perdido o valor para aquilo que é chamado então de individualismo universal. Essa tem sido a definição do ser humano atual. Ele é um indivíduo dentro do universo. A ideia é que o ego é a fonte da sua identidade. O eu é a fonte da sua identidade. Eu não pertenço a um povo, eu não pertenço a uma raça, mas o mundo ao mundo inteiro eu pertenço e ao mesmo tempo eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Porque eu sou original, eu sou único, eu sou exclusivo neste mundo globalizado. Essa é a visão do mundo atual.
E no nosso país é muito comum essa visão por conta da nossa formação. Nós somos a miscigenação de vários povos, várias etnias, várias nações migraram para cá. Existiam as nações indígenas, e depois vieram a nação portuguesa, depois veio os holandeses, tem espanhóis, tem franceses, tem alemão. Você tem uma miscigenação enorme de pessoas dentro da nossa cultura, da nossa realidade. Você não tem um sangue de um ancestral original. Você tem sangue de vários ancestrais. Então a gente perde essa noção. Entretanto, todavia, para quem Pedro escreve a carta primariamente, para os seus primeiros ouvintes, a qual ele diz que são os dispersos. Versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersação. Forasteiros que foram dispersados, que agora estão em terras estranhas. A estes que Pedro escreve, essa expressão, raça eleita, tem um grande peso. Pedro escreve para aqueles que são judeus, de nacionalidade judaica, de origem judaica, de raiz ancestral em Abraão, e que foram dispersos por conta da perseguição. Pedro também escreve a gentios, que faziam parte desta igreja da dispersação, mas são pessoas que eram ou gregos, ou romanos, ou fenícios. Eles tinham a sua ancestralidade muito forte sobre a sua vida. Um povo que agora está longe, seja o judeu, seja o gentio, eles agora estão longe do seu povo, da realidade que os identificava. Eles não fazem mais parte, eles foram desterrados. Os gentios poderiam ter sido deserdados da sua raça, porque estavam agora com Cristo, elegeram Cristo como seu Senhor, tem agora Theos, o Deus Todo-Poderoso, como o seu Deus. Então eles são abandonados por aqueles a qual eles julgam ter abandonado a sua ancestralidade. Ou seja, eles são largados de mão. Pedro escreve para uma igreja que está num contexto social, onde as etnias, onde as raças, onde as castas, onde a ancestralidade ditava o costume daquele povo, ditava a realidade de cada um deles. Sabia exatamente pela forma de vestir, pela forma de falar, de se comportar, pela mores, pela moral coletiva, quem eles eram. E agora eles são dispersos. Eles não são nem gregos, nem judeus. Eles não são nem romanos, nem fenícios. Eles não são asiáticos. Quem são eles? Em terra estranha, com pessoas estranhas, num contexto totalmente novo e estranho, Pedro escreve a esta igreja local, que é composta então de uma comunidade mista, espalhada pela Ásia Menor, mas que precisa de ter uma identidade, de se identificar. Com quem eles se identificam? Era a pergunta que eles deveriam de fazer. Nós estamos aqui, mas quem somos nós? Nós servimos a um Deus vivo, mas qual é a nossa identidade? Quem é o nosso povo? A quem nós iremos obedecer? Quem são os nossos ancestrais? Qual é o legado que nós temos? Qual é a base que nós fazemos? Que cultura nós iremos cultivar? Que forma nós iremos caminhar? Eu achei interessante que hoje o Daniel, pela manhã, estava falando, terminando o seu estudo, e ele falou exatamente sobre essa questão da cultura, da ideia de fazer cultura, porque cultura você não vive, você faz, né? Cultura é a ideia de cultivar, você está cultivando algo. Então esse povo estava perguntando para si mesmo. Ora, eles eram judeus, tinham todas umas tradições, toda uma cultura, todo um posicionamento judeu, ou ele era grego, e vivia uma das milhares de filosofias gregas, ou era romano, e vivia uma das realidades de Roma. Mas agora, eles não são nenhum nem outro. Quem eles são? A quem eles se identificam? De que forma eles se apresentam? E é interessante que Pedro, quando escreve, e ele escreve a sua carta, ele diz, os eleitos que são forasteiros. Forasteiro é quem não está na sua terra. Forasteiro é quem não está na sua pátria. Forasteiro é quem não está na sua casa. Forasteiro é o estrangeiro. É aquele que não se identifica com a cultura local. Pedro escreve aos forasteiros.
Essas pessoas são forasteiras e nós somos forasteiros. Nós somos pessoas não deste reino. Nós somos pessoas não deste mundo. Nós somos forasteiros neste local. Então quem nós somos? Eu me identifico com o quê? Com quem? De que forma? Com que povo? Qual é a minha identidade? Quem exatamente eu sou? Essa é a pergunta que é feita por eles. E esta é a pergunta que a igreja responde. Essa é a pergunta que Pedro responde aqui. Pedro então diz que eles devem se identificar como raça de Deus, geração de Deus, escolhidos, isto é, eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Antes deles nascerem, antes deles existirem, ou qualquer um outro existir, Deus separou a sua raça, separou o seu povo. Ele é o nosso antecessor. Ele é o nosso, não apenas Criador. Por isso nós chamamos Deus de Pai. Os judeus chamam Abraão de Pai, porque é o ancestral deles. Nós chamamos Deus de Pai, porque nós somos herança, geração de Deus. Ele é o nosso ancestral, é aquele que nos posiciona. Nós devemos então nos identificar com Ele. Eles não são um grupo de perdidos, eles não são um grupo de desterrados, eles não são uma geração qualquer, mas é uma geração eleita, separada, uma propriedade deste Deus. Meus queridos, quão maravilhoso é isso! Quão reveladora é essa expressão, raça eleita. Deixa tentar colocar isso para você bem claro. Eu queria muito que isso penetrasse o seu coração. Eu queria muito que você entendesse a importância disso para a sua vida. Não apenas para você estar num grupo reunido e adorando. Não apenas para você estar no meio de pessoas. Mas para que você viva. Experimente a vitalidade do Evangelho. A vitalidade de Cristo. A essência da vida cristã. Isso é essencial para a sua vida. Então você precisa entender o que significa ser chamado de raça eleita. Preste atenção, meus queridos. Em um determinado lugar, em outro lugar das Escrituras, mais precisamente no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, do versículo de número 24 a 30, nós temos um episódio sendo narrado ali. O texto nos diz que um jovem rico procura o Senhor Jesus. E ele quer saber o que ele precisa de fazer para herdar a vida eterna. Esse jovem é judeu. Ele conhece a lei, ele obedece a lei. Ele tem uma conversa com Jesus. E no meio daquele impasse, no meio daquele incidente com o jovem, no versículo de número 28, depois que o jovem sai, Jesus vira para os seus discípulos e diz: quão difícil será alguém que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos entendem isso. E aí os discípulos falam: então, é impossível que a gente entre. Todos nós confiamos de uma certa forma na riqueza. É impossível que a gente entre. Jesus diz: ora, para vocês é impossível. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Para Deus não é impossível. Então, nesse discurso, nesse exato momento, Pedro entende o que ele está falando. E o versículo 28, Pedro então, ali naquele exato momento, entendendo, esse mesmo Pedro que chama a igreja de raça eleita, anos depois, na sua carta, esse mesmo Pedro está ali diante do Senhor. E Pedro então diz assim: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Lá em Mateus é um pouco mais profundo, e ele vai dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Mas eu quero chamar a atenção para Lucas pela expressão casa. Não é o objeto, mas é o que se vive na casa, a família. A ideia de Pedro aqui é: eu abandonei a minha família. Eu deixei a minha família. Eu abri mão da minha identidade, eu abri mão da minha ancestralidade, porque confiei no Senhor. Nós fizemos isso e te seguimos. Muitas vezes nós olhamos esse versículo pensando na visão de Pedro como apóstolo.
que depois larga o seu trabalho, larga tudo para poder pregar o Evangelho e vive do Evangelho. Mas Pedro está falando de algo muito mais profundo do que se dedicar ao ministério integral. Ele está falando que a vida dele agora não faz sentido sem Deus. Sem Cristo, nós abandonamos tudo. Nós deixamos tudo. Eu deixei a minha casa, como se ele estivesse perguntando: e quanto a nós, Senhor? O jovem rico não teve coragem, mas nós deixamos e quanto a nós. Observe que Pedro declara que ele e os demais discípulos haviam abandonado as suas famílias, os seus ancestrais, a sua tradição, os seus costumes, os seus pais, os seus cônjuges, os seus filhos, para seguir o Mestre. Mas eles não abandonaram literalmente, eles não se fecharam no mosteiro, eles abandonaram essa identidade que fazia parte desta realidade da sua família, para entrarem no reino de Deus. Então, e quanto a nós que tudo deixamos? O Senhor Jesus então responde para eles: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A ênfase do texto é ninguém que. Ninguém que. Jesus responde para ele: Pedro, se você fez isso, você tem uma outra família, você tem outro pai, você tem outro irmão, você tem outros irmãos, você tem outros filhos juntos, que fazem parte então de uma nova ancestralidade. Você agora faz parte de um novo legado. Você agora faz parte de uma nova identidade. Você não se identifica mais como judeu, Pedro. Você não se identifica mais com o seu pai no passado. Você agora se identifica com o reino de Deus, com a geração nova, com uma realidade nova. Uma realidade muito forte em Minas Gerais, principalmente na região do interior, é que nós conhecemos as pessoas, eu sou mineiro, e nós conhecemos as pessoas pelos seus ancestrais. Então é muito comum você chegar na casa de alguém, ou chegar numa determinada região, você chegar na minha cidade, Santa Luzia ainda, apesar de ser uma cidade maior que Araguaína, tem 300 mil habitantes, mas se você chegar em determinados bairros da cidade, com as pessoas mais antigas, e você falar assim: oi, como é que vai, tudo bem? A primeira pessoa que o idoso pergunta é: você é filho de quem? Virou até meme, né? Você é filho de quem? Aí você diz assim, no meu caso: eu sou filho do Acácio da Cerâmica e da Dona Cleusa. É identidade. Quem eu sou? Eu sou o filho do seu Acácio e da Dona Cleusa, o Acácio da Cerâmica. Porque assim meu pai era conhecido quando a gente estava lá. Aí você é filho do Pedro da farmácia. Você é filho do seu Antônio Firmino. E aí aquele sobrenome tem uma realidade com a história dele. Você é identificado com a sua ancestralidade. Se você chegar no interior, geralmente isso acontece. No interior onde a minha esposa nasceu, lá no sertão da Bahia, né? Lá em Jeremoabo, nomezinho difícil, Cícero Dantas, lá naquela região do interior. E você chegar lá, eu lembro que eu conversava às vezes com a minha sogra e às vezes com as pessoas: não, porque fulano, filho de Beltrano. Ele era conhecido como filho de Beltrano. E tinha um negócio interessante, ainda mais pesado do que na onde eu fui criado, apesar que em Minas tem, mas lá, por ser menor, tinha essa questão. Fulano não presta porque fulano é filho de ciclano. A família identificava a qualidade de caráter da pessoa. Ou seja, era identificada por isso. É isso que Pedro está dizendo: eu abandonei isso. Eu me identifico com quem? Jesus disse: você terá uma nova identidade. Uma nova identidade. Em outro lugar, porém, nós vamos ouvir do nosso Senhor Jesus. Ele faz um convite, ele diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Lembrou dessa passagem bíblica? Permita-me sepultar o meu pai. Jesus então insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor.
mas deixa-me primeiro ir em casa, despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 62. Observem esse diálogo, meus queridos. Essa conversa que o Senhor traça com alguns que lhe seguem de perto, com alguns que estão ali ao seu lado. Jesus vira para esses e os convida para serem seus discípulos. Eles não são discípulos de Jesus. Necessariamente eles não estão seguindo a Jesus, apesar de estarem no meio da multidão. Apesar de estarem curiosos, atraídos pelos grandes feitos que o nosso Senhor fez. Talvez sejam religiosos, talvez sejam simpatizantes das doutrinas ensinadas pelo grande mestre, mas eles não são crentes de fato. Eles não são crentes de fato. Eles estão no meio daquele grupo, e eles estão próximos de Jesus ao ponto de Jesus chegar a eles, ao ponto de Jesus convidá-los: me segue, vem comigo. Fala pessoalmente com aquela pessoa, identifica aquela pessoa, e Jesus o convida pessoalmente. Jesus os confronta com o convite: venha e siga-me. Mas o primeiro diz: eu irei depois de enterrar o meu pai. Qual cristão na época de hoje, na realidade de hoje, não diria que esse filho é nobre e dedicado? Qual de vocês chegaria para esse filho e dizia: você não podia fazer isso? Nós iríamos dizer: quão nobre ele é. Ele quer cuidar do seu pai até a morte. Ele quer estar com o seu pai até os últimos momentos. Ele se preocupa com o seu pai. Ele se preocupa com a sua família. Ele é um filho zeloso. Olhando para a Bíblia, nós diríamos até que ele é alguém que cumpre os mandamentos. Porque ele honra o seu pai. Ele honra a sua mãe. Mas observe que ele fala isso para Jesus. E Jesus não se impressiona com a fala dele. Em vez disso, Jesus o repreende. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Jesus diz: abandona a sua identidade passada, abandona a sua ancestralidade, abandona a sua cultura e vem para algo novo. Por uma nova identidade, por uma nova realidade. Ora, sendo Jesus aquele que é perfeito e cumpriu a regra, a lei do Senhor, você acha que Jesus iria mandar aquele homem quebrar a lei? Nunca. Ele é o perfeito cumprimento da lei. Jesus não queria mandar: quebra o mandamento e não honra o seu pai e sua mãe. Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está dizendo para ele que ele não pode se identificar da forma como ele tem se identificado. Há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro estava na sua casa. Há outra passagem que diz que Pedro leva a sua esposa junto com ele nas visitas. Está lá em 1 Coríntios. Ou seja, ele não abandonou literalmente a sua família. Ele abandonou as prerrogativas ancestrais. Ele abandonou a sua identidade familiar, se identificando com uma identidade maior. Então nós ouvimos Jesus falando com outros discípulos. Esse outro discípulo, ele é menos enfático, ele é menos exigente. Ele não diz: eu vou ficar lá até o meu pai morrer. Ele diz: Senhor, deixa eu voltar em casa e me despedir dos meus. Deixa eu me despedir dos meus. Eu vou dar um abraço na minha mãe, eu vou dar um abraço no meu pai, eu vou dar um cheiro nos meus irmãos, eu vou afagar o cachorrinho, eu vou dizer tchau, tchau para o papagaio, eu vou em casa, ter um momento em casa, para poder dizer: eu estou tendo uma nova vida, eu vou seguir o Senhor Jesus. Mas Jesus diz para ele, também repreendendo, diz: se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para os seus que ficaram. Você tem algo novo aí à frente. Observe que a ênfase é ninguém.
Pedro coloca diante de Jesus: nós deixamos tudo. E Jesus diz: ninguém. De forma positiva, Jesus diz que ninguém que tenha deixado por conta dele. E aí ele conduz as promessas, ele conduz a graça do deixar, do abandonar, de ir após ele. Ele diz: você terá paz, você terá mães, você terá identidade, você será alguém, você terá uma nova realidade sobre você, você será a igreja. É mais ou menos o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas ao que deixou, aquele que não abandonou, aquele que não largou, aquele que não seguiu, aquele que não vai após o Senhor Jesus, ele traz a mesma palavra ninguém, mas agora repreendendo: ninguém que tenha posto a mão no arado. A eles não sobra nada além da repreensão. Isso é ser igreja. Isso é ser chamado de raça eleita. É disso que o Senhor está falando. Jesus está dizendo que eu já não sou mais o filho do seu Acácio, que vai seguir os passos do seu Acácio, que vai seguir a ancestralidade, as tradições da minha família. As minhas tradições familiares não me prendem mais, porque agora eu tenho uma nova identidade. Eu devo de ser conhecido como Robson o cristão, como Robson o crente, como Robson o filho de Deus. É assim que você deve ser identificado, é assim que você deve de ser conhecido. Isso traz condições práticas para as nossas vidas, irmãos. Significa deixar, abandonar mesmo a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, a nossa família, e ser recebido na família de Deus, como filhos amados, queridos, adotados por Cristo. Ser igreja significa que a comunidade a qual eu pertenço, a igreja local a qual eu frequento, ela é a minha verdadeira família. Ela está preso por laços eternos. Nela eu estou preso por laços indissolúveis, inquebráveis. É com ela que eu de fato me identifico. É com ela, de fato, eu consigo ter um melhor relacionamento, uma melhor vida. Não é que eu não ame os meus pais, não é que eu não ame os meus irmãos, não é que eu não ame as outras pessoas. Não, mas elas não me identificam, elas não podem guiar a minha vida, elas não podem normatizar a minha vida, elas não podem dizer quem eu sou, elas não têm esse direito, não têm esse valor, não têm esse peso, porque eles estão mortos, é o que Jesus diz. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quão pesado é isso, irmãos? Quão pesado é isso? O meu pai conheceu a Cristo como Salvador, foi batizado nesta igreja. Tive o privilégio de batizá-lo. A minha mãe não. Estão separados já há mais de 30 anos. Minha mãe não. E a minha mãe está morta. Nos seus delitos e nos seus pecados. Ela não pode dizer quem eu sou, nem apontar para onde eu vou, nem pode guiar mais o meu caminho. Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eles agora são, e aí vocês agora são, a família a qual eu pertenço. A quem de fato eu me identifico, porque juntos nós nos identificamos com Cristo. Ah, meus queridos, qualquer um que ame mais a família da igreja do que a sua própria família, que se não dedique mais à família da igreja do que à sua família, que não se identifique mais com os irmãos, que não tenha maior alegria em estar com os irmãos, que não sinta maior prazer e realização e satisfação em estar com os irmãos, em estar com as igrejas, reunindo semanalmente. Se isso não enche o seu coração com muito maior alegria de estar com a sua família comum, Jesus está dizendo que você talvez não faça parte desta igreja.
Observe para quem Pedro escreve. Pedro escreve aos dispersos. Você sabe o que era ser um cristão no primeiro século? Nós estamos falando aqui entre 60 e 70 depois de Cristo. Você sabe o que é ser cristão nesta época? As pessoas que têm essa dimensão e essa noção são os ocidentais, são os orientais que são perseguidos. São os cristãos na Coreia do Norte. São os cristãos dentro da Arábia Saudita, dentro do Irã, dentro de Angola, Moçambique, perseguidos pelo Hezbollah, perseguido pelo comunismo, perseguido pelos países totalitários, perseguidos pelos hindus dentro da Índia. Eles sabem o que significa isso aqui, porque eles não têm mais família, porque eles não têm mais pais, porque eles não têm mais irmãos, a menos que eles conheçam Cristo como seu Salvador. Nós tivemos há um tempo atrás a oportunidade de receber aqui o irmão Abdala, convertido do islamismo. Falou sobre a sua realidade. Abdala foi perseguido durante anos pelo seu irmão mais velho, seu pai já era morto. E para honrar a família, porque ele havia abandonado a sua ancestralidade, porque ele havia abandonado a sua história, porque ele havia abandonado o seu povo, para honrar, o seu irmão deveria de matá-lo. Era o irmão que deveria de fazer. Ele perseguiu durante anos. Às vezes nós pensamos que neste grupo, entre os hindus, entre os budistas, entre os muçulmanos, a sociedade é que persegue. A perseguição maior é dentro de casa, por questão de honrar a sua ancestralidade. Jesus está falando para essas pessoas, gregos, que agora não são mais gregos. Olha as cartas de Apocalipse, leia lá como o Senhor Jesus escreve as 7 igrejas, veja como aquelas igrejas são perseguidas, aquelas que são fiéis ao Senhor. Olha a história da igreja. Veja quantos homens, quantos mártires, quantas pessoas morreram por conta de Cristo, por amor a Cristo, porque se identificam com Cristo. Nós não sabemos o que é isso, vivemos num país livre, irmãos. Temos a liberdade de professar a nossa fé, de falar o que a gente quer. Ainda temos. E aí, às vezes, quando nós vamos falar para um parente, nós ficamos com vergonha ou com medo. Ai, vai ficar ofendido. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, ele não vai gostar. A minha avó era católica, apostólica, romana, praticante. No dia que eu me converti, eu cheguei para minha avó e falei, agora eu sou crente. A minha avó tomou um susto. Ela falou, o quê? Você não era ateu? Eu era ateu. Eu falei, não, mas agora eu sou crente. Ela falou, como diz, vamos ver quanto tempo isso dura. Há uma tradição que acontecia quando a minha avó era viva na nossa família. Almoço de Natal e almoço do Dia das Mães. Todo Natal tinha que ter o almoço em família. E todo Dia das Mães tinha que ter o almoço em família. Juntava toda a família, netos, bisnetos, filhos. Juntava todo mundo. Todos vinham para ter esse momento. A minha avó era a matriarca. O meu avô havia abandonado a sua casa muitos anos atrás. E ela criou os seus filhos. Então ela era a matriarca da casa. E rígida nos seus posicionamentos. E quando eu me converti, eu ia no domingo para almoçar com a minha avó, mas ela sabia que eu só ia depois da escola bíblica dominical. E que antes das pessoas irem embora, antes de terminar a festa, eu já ia embora, porque à noite eu teria culto para ir. Meu pai e minha mãe nunca chegou na minha casa num domingo de manhã e me impediu de ir para a escola bíblica dominical. Ou num domingo à noite impediu de eu ir para a igreja. Aliás, visita nunca me impediu. Porque esse povo me identifica. É aqui que eu tenho identidade, é aqui que eu sou. Eles não são. Pastor, isso é muito radical.
Mas é a raça eleita, é a ancestralidade, é a importância que tem para mim. É a importância que tem. Pedro está dando para essas pessoas a identidade dessas pessoas. Pedro está dizendo, gente, vocês foram abandonados pelos seus pais, vocês foram abandonados pelos seus irmãos, vocês foram abandonados pelas pessoas, muitos estão te perseguindo, a sua família está te perseguindo, mas porque você agora é uma nova etnia, você agora é um novo povo, é uma nova raça, em Cristo Jesus. Ninguém que tenha posto a mão no arado pode olhar para trás. Porque se olhar para trás não é apto, querido. É isso que Pedro está dizendo, não é apto para o Evangelho, não é apto para o reino. Você não pode retornar à sua vida passada. Você não pode retornar à sua tradição passada. Você deve revisar tudo à luz do Evangelho. Práticas que ainda que sejam familiares e comunitárias, mas ferem a palavra de Deus, devem ser abandonadas. Devem ser abandonadas. Olha como que a igreja ocidental está longe dessa realidade. Nós começamos a pensar que ser igreja é ser individual. Nunca foi. A palavra exclui essa oportunidade. A palavra é assembleia, ajuntamento. É chamados para fora. É impossível ser igreja sozinho. É impossível. Ser igreja significa que você faz a parte de um povo e você se identifica com um povo. É o seu povo. São seus irmãos. Por que você chama o outro de irmão? Para pensar nisso. Por que nós temos o hábito de chamar um estranho de irmão? Conheci a pessoa ontem, ele diz assim, eu também sou crente, sou servo do Senhor. Eu digo, meu irmão, que prazer maravilhoso. Conheci um irmão distante. Temos o mesmo pai, somos a mesma família, culturas diferentes, costumes diferentes, moldados agora pelo Evangelho de Cristo, pela realidade de Cristo. Precisamos disso, querido. Você precisa de trazer isso para a sua vida. Jesus não fala aqueles textos para os obreiros, para os pastores. Jesus fala aquele texto para toda a igreja, para todos os irmãos, para que se identifique como igreja. Essa palavra é para mim, é para você. Pois ser igreja é ser parte desta raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Implica em privilégios que nenhum outro terá. Implica em honra que nenhum outro terá. Implica em identidade que nenhum outro, a menos que encontre Cristo, terá. Mas tudo isso só é verdadeiramente real em uma vida que de fato abandona tudo para seguir a Cristo. Que as palavras do apóstolo Pedro sejam as nossas palavras. Que a verdade sobre Pedro seja a nossa verdade. Será que você, se estivesse agora diante do Senhor, e você está, Deus se faz presente. Lá do fundo da sua alma, da sinceridade do mais íntimo, do mais profundo do seu ser, você poderia fazer a declaração de Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Senhor, eis que eu deixei a minha casa e estou te seguindo. Ou as suas palavras seriam cheias de desculpas, de condicionais, como os outros que estavam ali na multidão. Ao receber o convite de Cristo, você abre mão de tudo, querido. Ao dizer que Cristo é seu Senhor, você abandona tudo. Abandona a sua identidade passada, a sua realidade passada, o seu povo passado, para se identificar com Cristo e ser chamado de cristão. Não basta você pensar a esse respeito, é preciso fazer isso. A prática diária da sua vida, a prática semanal, as escolhas que você faz ao longo do seu dia,
é que dirão de fato se isso é real ou não sobre sua vida. Baixe sua cabeça. Vamos orar.